Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. Hoje comemoramos a festa de São Bonifácio. O evangelho de hoje é o evangelho de São João, capítulo 17, versículos 20 a 26. Naquele tempo, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci e esses também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus, vamos falar hoje deste grande santo de hoje que é São Bonifácio. Assim começava o Papa Bento XVI numa audiência do ano 2009. Hoje iremos refletir sobre um grande missionário do século VIII que difundiu o cristianismo na Europa Central, também na minha pátria. São Bonifácio, que passou a história como o apóstolo dos germanos. De fato, dizemos que São Bonifácio converteu a Alemanha. Vamos conhecer um pouco da sua história. Eu me chamo Marcos e hoje venho trazer a história de São Bonifácio, um dos santos extraordinários que vendemos sua vida, como seu exemplo e seu ministério sacerdotal, que foi muito frutuoso, que fizera muitos pagãos a retornar ao caminho da santidade e da vivência cristã. Pois bem, vamos para a sua história. Seu nome de batismo era Winfried, filho de uma família de nobres ingleses. Nasceu em 673 e tem biógrafos que dizem que foi 680, na região de Devonshire, sudeste da Inglaterra. Seguindo o costume da época, ainda na infância, seus pais o levaram para o mosteiro beneditino, para que ele recebesse a melhor educação possível, tanto acadêmica quanto religiosa. No mosteiro de Winfried, se adaptou bem e quando chegou à juventude, percebeu que tinha vocação para a vida religiosa e um desejo ardente de levar o nome de Jesus Cristo aos lugares mais distantes. Quando completou 19 anos, Winfried fez seus votos religiosos na abadia beneditina de Exeter, também na Inglaterra. Lá ele começou sua vida de professor, lecionou regras monásticas em Exeter e também na abadia de Nursling. Nesse tempo, como professor, ajudou a descobrir sua vocação missionária, pois exercitou a oratória e a lida com pessoas de origens diferentes, saindo-se muito bem. Dom Winfried sentia em seu coração o desejo de anunciar o evangelho aos povos germânicos que viviam além do rio Reno. Por isso, fez uma primeira tentativa de chegar à Alemanha para levar a fé cristã. Porém, por causa de divergências políticas entre um duque chamado Radbod, que era pagão, e o rei Carlos Martel, cristão, essa tentativa foi frustrada e ele não conseguiu realizar seu sonho. No ano de 718, Dom Winfried fez uma peregrinação a Roma. Lá conseguiu uma audiência com o Papa Gregório II, e esse decidiu apoiar seu intento de evangelização da Alemanha. Na ocasião, o Papa orientou Dom Winfried a assumir o nome de Bonifácio, em homenagem a um famoso santo e mártir romano. Winfried obedeceu e partiu para sua grande missão de evangelizar os povos germânicos, que ainda não conheciam Jesus Cristo. Em território alemão, Dom Bonifácio chegou primeiramente a Turíngia, depois dirigiu-se à Frísia. Nos dois locais, suas pregações conquistaram os corações, que se converteram à fé cristã. Depois disso, ele andou por quase toda a Alemanha, levando a boa nova de Jesus Cristo e conquistando os corações dos germânicos. Sua missão frutificou e belas comunidades cristãs se firmaram em território alemão. São Bonifácio voltou a Roma, numa segunda peregrinação. O Papa nessa época já era outro,
porém ficou muito entusiasmado com o trabalho missionário na Alemanha e nomeou São Bonifácio como bispo de Mainz. A partir desse momento, o apostolado de São Bonifácio ganhou nova força. Ele ordenou inúmeros padres e diáconos, fundou vários mosteiros masculinos e femininos, seguindo sua origem beneditina. Dentre esses mosteiros, destaca-se o de Fulda, que se tornou o grande centro da cultura religiosa da Alemanha. Liderou também a construção de várias igrejas e catedrais por todo o país. Para tanto, conseguiu a ajuda de um grande número de monges beneditinos, vindos da Inglaterra. Esses ajudaram não só nas construções, mas também na evangelização do povo. Seu trabalho principal, porém, consistia na construção do templo invisível, que é a Igreja de Cristo. Por isso, ele viajou incansavelmente, participou de vários concílios e ajudou na promulgação de leis que tornaram a Alemanha um país melhor. Devido ao grande sucesso de sua ação missionária, São Bonifácio estendeu sua missão até a França. Depois, em 754, foi para a Holanda. Lá exerceu também seu frutuoso apostolado, levando milhares de pessoas ao conhecimento de Jesus Cristo. A respeito desse santo, o Papa Bento XVI disse no ano de 2009 que seu incansável trabalho, seu dom para a organização e seu caráter flexível, amigável e forte foram fundamentais para o sucesso de suas viagens. O escritor Henri van Dyck o descreveu assim, em 1897, em seu livro The First Christmas Tree. A primeira árvore de Natal, que pessoa tão boa, que boa pessoa, era branco e magro, mas reto, como uma lança e forte, como um cajado de carvalho. Seu rosto ainda era jovem, sua pele suave, estava bronzeada pelo sol e pelo vento. Seus olhos cinzas, limpos e amáveis, brilhavam como fogo quando falava das suas aventuras e das más ações dos falsos sacerdotes, aos quais enfrentou. Aproximadamente no ano de 723, Bonifácio viajou com um pequeno grupo de pessoas na região da Baixa Saxônia. Ele conhecia uma comunidade de pagãos, perto de Geismar, que no meio do inverno realizavam um sacrifício humano, onde a vítima normalmente era uma criança. Eles sacrificavam a Thor, o deus do trovão, na base de um carvalho, o qual consideravam sagrado, e que era conhecido como Carvalho do Trovão. Bonifácio, acatando o conselho de um irmão bispo, quis destruir o Carvalho do Trovão, não somente a fim de salvar a vítima, mas também para mostrar àqueles pagãos que ele não seria derrubado por um raio lançado por Thor. O santo e seus companheiros chegaram à aldeia na véspera de Natal, bem a tempo para interromper o sacrifício. Com seu báculo de bispo na mão, Bonifácio se aproximou dos pagãos, que estavam reunidos na base do Carvalho do Trovão, e lhes disse: "Aqui está o Carvalho do Trovão, e aqui a cruz de Cristo, que romperá o martelo do Thor, o deus falso." O verdugo levantou um martelo para matar o pequeno menino, que tinha sido entregue para o sacrifício. Mas o bispo estendeu seu báculo para impedir o golpe, e milagrosamente quebrou o grande martelo de pedra e salvou a vida deste menino. Logo diz que Bonifácio disse ao povo: "Escutai, filhos do bosque, o sangue não fluirá esta noite, a não ser que piedade se derrame do peito de uma mãe, porque esta é a noite em que nasceu o Cristo, o Filho do Altíssimo, o Salvador da humanidade. Ele é mais justo que Baldur, maior que Odin, o sábio, mais gentil do que Freia, o bom. Desde a sua vinda o sacrifício terminou. A escuridão, Thor, a quem chamaram em vão, é a morte. No profundo das sombras de Niflheim, ele se perdeu para sempre. Dessa forma, a partir de agora vocês começarão a viver. Esta árvore sangrenta nunca mais escurecerá sua terra. Em nome de Deus, vou destruí-la." Então Bonifácio pegou um machado que estava perto dele, e segundo a tradição, quando o brandiu poderosamente ao carvalho, uma grande rajada de vento atingiu o bosque e derrubou a árvore, inclusive as suas raízes. A árvore caiu no chão, quebrou-se em 4 pedaços. Depois deste acontecimento, o santo construiu uma capela com a madeira do carvalho, mas essa história foi muito além das destruições da poderosa árvore. O apóstolo da Alemanha continuou pregando ao povo alemão, que estava assombrado e não podia acreditar que o assassino do carvalho de Thor não tivesse sido ferido por seu Deus. Bonifácio olhou mais à frente onde jazia o carvalho e assinalou um pequeno hábito e disse: "Esta pequena árvore, esse pequeno filho do bosque, será sua árvore santa esta noite. Esta é a madeira da paz, é o sinal de uma vida sem fim, porque suas folhas são sempre verdes. Olhe como as pontas estão dirigidas para o céu. Terá que chamá-la a árvore do menino Jesus. Reúnam-se em torno dela, não no bosque selvagem, mas em seus lares. Ali haverá refúgio e não haverá ações sangrentas, mas presentes amorosos e gestos de bondade." Desta forma, os alemães começaram uma nova tradição nessa noite, a qual foi estendida até nossos dias, ao trazer um hábito a seus lares, decorando com velas e ornamentos, e ao celebrar o nascimento do Salvador, o apóstolo da Alemanha e seu rebanho nos mostraram o que hoje conhecemos como a árvore de Natal. São Bonifácio estava na Holanda, no mês de junho,
dia de Pentecostes. Ele foi celebrar a crisma de um enorme grupo de catecúmenos na cidade de Ocum. Assim que ele iniciou a Santa Missa, uma horda de pagãos da Frígia invadiu a igreja e matou todos que estavam lá dentro. São Bonifácio tentou rebater com o evangelho e disse: "Não temam, todas as armas deste mundo não podem matar nossa alma." E depois disso, recebeu um golpe de espada, que partiu ao meio sua cabeça, e ele entregou sua alma a Deus. Por isso, São Bonifácio é considerado mártir, pois deu sua vida por causa da fé em Cristo. Mas a semente que ele lançou ganhou raízes profundas, e se firmou para sempre no coração dos povos germânicos. Seus restos mortais foram levados para a igreja do belo mosteiro de Fulda. Que lição nós podemos tirar de hoje? Assim terminava o Papa Bento XVI aquela audiência. E impressiona-me sempre este seu zelo ardente pelo Evangelho. Com 40 anos, sai de uma vida monástica bonita e fecunda, de uma vida de monge e de professor, para anunciar o Evangelho aos simples, aos bárbaros. Com 80 anos, mais uma vez, vai a uma região onde prevê o seu martírio. Comparando esta sua fé ardente, este zelo pelo Evangelho com a nossa fé, tão frequentemente tíbia e burocratizada, vemos o que temos que fazer e como renovar a nossa fé para oferecer ao nosso tempo a pérola preciosa do Evangelho. Isso mesmo, a palavra de Deus é uma pérola preciosa. Saibamos difundi-la aos pagãos do mundo moderno que ainda não a conhecem. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.